Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus, você que me acompanha aqui neste canal, que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira rica e gloriosa. Você que me ouve em algum lugar, o desejo do meu coração é que Deus ele possa te abençoá-lo com toda sorte de bênção em algum lugar, você que me ouve no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra no livro de Romanos, eu queria alguns minutos da sua atenção, independente do seu grau religioso, independente se você é evangélico, se você é católico, se você frequenta igreja ou não, independente do seu segmento, eu queria alguns minutos da sua atenção e você vai perceber o porquê nós devemos estar em Cristo, o porquê devemos vir para Cristo, o porquê devemos estar na igreja. Muitas pessoas dizem assim: pastor, a igreja somos nós. Eu concordo, mas há necessidade de nós estarmos na presença de Deus, congregando e ouvindo a palavra, para que assim, por meio da palavra, possamos assim alcançar a salvação. Romanos, capítulo 14, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Veja que a Bíblia aqui está nos dando duas indicações. Por isso que a Bíblia diz que nenhum de nós vive e nem morre para si. Por que que a Bíblia diz que nós não vivemos para si mesmos e nem morremos para si? Porque todo ser humano, ele vive para dois destinos: ou salvação ou perdição. Dois destinos é o que nos reserva no futuro: ou salvação ou perdição. Agora vai depender de para quem você está vivendo. Por isso que a Bíblia diz: nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Ou seja, ou nós vivemos para Deus, ou vive para o pecado. No entanto, aqueles que para Deus vivem, no final do 7 diz, nem morre para si. Aqueles que para Deus vivem, quando morrem, em Deus continuam. Por quê? Porque vivia para Deus. Agora, aqueles que não viviam para Deus e sim para o pecado, quando desce a sepultura, também no pecado continua de igual modo. Por isso a obrigação de nós estarmos na presença de Deus, de nós buscarmos a Deus. Por isso a obrigação de nós estarmos na presença de Deus. Muitas pessoas acham que não é preciso, não é necessário. Tem muitas pessoas que dizem: pastor, mas eu já amo a Deus, eu creio em Deus. Não precisa apenas crer, não precisa apenas você declarar que ama, é necessário buscar. É necessário estar na presença, é necessário congregar. A Bíblia diz em Hebreus que não devemos deixar de congregar, porque o dia se aproxima. É necessário que nós possamos congregarmos, para que assim, uma vez que você vem congregar estando na presença de Deus, para Deus você venha viver. Porque aquele que vive para Deus, quando morre, em Deus continua. Agora o contrário, alguém que não está na presença de Deus e que nem vive para Deus, mas vive para o pecado, a Bíblia é muito clara: quando morre no pecado, continua de igual modo. Para que você entenda melhor, o versículo 8 diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Percebe que todos somos do Senhor, independente do teu segmento. Eu quero deixar claro que não importa se você é evangélico, a Bíblia diz que você é de Deus. Se você é católico, você é de Deus. Se você é um espírita, você é de Deus. Se você não tem religião, você também é de Deus. Se você é alguém que se droga, você é de Deus. Se você é homossexual, você é de Deus. Se você é um travesti, você também é de Deus. Não importa quem você seja, você é um bissexual, você é de Deus. Você é um alcoólatra, você é de Deus. Porém, há um detalhe muito preciso que eu quero deixar bem claro dentro dessa mensagem: todos somos de Deus. A Bíblia diz: quer vivo ou morto, somos de Deus. Agora tem o seguinte: aquele para quem estamos vivendo é que vai determinar qual fim ou qual destino você está dando para a sua própria vida. Isso vai depender se você está vivendo para Deus ou se você está vivendo para o pecado. Todos somos de Deus, independente do gênero, independente do grau religioso, independente do seu segmento. A Bíblia diz: todos somos de Deus. Quer vivo ou morto, somos de Deus. Agora, o que vai determinar o seu fim, o que vai determinar o destino final na vida de cada um, vai depender de para quem você está vivendo, se para Deus ou se para o pecado. Aquele que está vivendo para o pecado, no pecado continua, mesmo quando morre.
Mas aquele que está vivendo para Deus também em Cristo continua quando dessa sepultura. Por isso o objetivo de estarmos em Cristo. Muitas pessoas pensam que não é preciso, mas é necessário sim. É necessário vir para Deus exatamente por causa disso. A gente não olhar para a circunstância, a gente não olhar para o que quer que seja, mas entender que só a salvação quando nós estamos totalmente em Cristo Jesus. Queridos, eu não estou aqui julgando ninguém. Não estou aqui julgando evangélico, eu não estou aqui julgando homossexual, eu não estou aqui julgando o católico, um alcoólatra, um viciado. Simplesmente eu estou te mostrando dentro da palavra de Deus, porque a Bíblia é muito clara, não sou eu, a Bíblia enfaticamente ela afirma o porquê devemos estar em Cristo. Se você está em Cristo, quando você morre em Cristo continua, mas se está no pecado, quando morre também no pecado continua de igual modo. Deixo claro, todos somos de Deus, independente do teu segmento. Mas o que vai determinar o teu fim, o que vai determinar o teu destino final, é aquilo para quem você está vivendo. Se para Cristo ou se para o pecado. Quem para o pecado está vivendo, mesmo quando morre no pecado continua. Mas aquele que está vivendo para Cristo, quando morre continua também em Cristo de igual modo. Eu finalizo deixando a pergunta no seu coração. Para quem você está vivendo? Para Cristo ou para o pecado? Boa reflexão. Logo mais eu volto orando pela sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.